A doutrina da Trindade, ela é, sem dúvida, um dos pilares da fé cristã. Mas, vamos ser sinceros, é também uma das suas ideias mais complexas, né? Afinal, estamos falando da própria natureza de Deus. Então, o convite aqui é para a gente desvendar juntos como essa doutrina tão fundamental se estrutura. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode Deus ser um e três ao mesmo tempo? Parece um quebra-cabeça. E é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos olhar para as respostas que a teologia cristã construiu, sempre com o pé firme naquilo que a Bíblia revela. Ok? Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente define o que é. Depois, vemos de onde isso vem na Bíblia. Em seguida, a gente limpa algumas confusões comuns. E no final, nos perguntamos, tá, mas e daí? Por que isso importa? Simples assim. Então, vamos lá. Começando pelo começo, pela fundação de toda essa ideia. Olha só a definição clássica. Um só Deus que existe desde sempre em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra-chave aqui é subsiste. Pensa assim, não são três pedaços que formam um Deus. É um único ser divino que existe, que vive nessas três pessoas. Cada uma delas é totalmente Deus, mas continua sendo um só Deus. É aqui que o mistério começa a aparecer. E este ponto é super importante para a gente não cair num erro muito comum. Não estamos falando de três deuses, de jeito nenhum. Isso seria outra coisa, o tal do triteísmo. Não. A ideia é três pessoas, mas uma única essência, uma única natureza divina. A ênfase está sempre na unidade. Beleza, a gente já tem a definição na mão. Mas, de onde tiraram isso? Foi inventado depois? Não. Agora a gente vai mergulhar na Bíblia para ver como essa doutrina foi, na verdade, construída passo a passo, a partir de três ideias centrais que encontramos nas Escrituras. Pense nesses três pontos como os pilares que seguram tudo. Ponto 1. A Bíblia apresenta a Deus como três pessoas distintas. Ponto 2. Ela também diz que cada uma dessas pessoas é, de fato, Deus. E ponto 3, que nunca pode ser esquecido, só existe um único Deus. A doutrina da Trindade é basicamente o esforço de manter esses três pilares de pé juntos sem derrubar nenhum. Quer o exemplo prático disso na Bíblia? O batismo de Jesus. É uma cena incrível. Pense só, o Filho, Jesus, está ali sendo batizado no rio. O Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai vem lá do céu. As três pessoas agindo ao mesmo tempo, mas cada uma fazendo uma coisa, se relacionando entre si. Não é uma pessoa trocando de máscara, sabe? São pessoas distintas, interagindo. Esse versículo do apóstolo João é de explodir a mente. Preste atenção. No princípio era o verbo é Jesus, e o verbo estava com Deus. Esse com já mostra que são dois, que existe um relacionamento, mas aí vem a pancada. E o verbo era Deus. Então ele é distinto do Pai, mas ao mesmo tempo ele é Deus. É a mesma natureza. Fascinante, né? E essa ideia de que cada pessoa é Deus não é algo solto. A Bíblia afirma isso claramente para cada um. O Pai, claro, é chamado de Deus. Sobre o Filho, Jesus, diz que nele mora toda a plenitude da divindade. E sobre o Espírito Santo? Tem uma passagem em Atos que diz que mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Então, aquele nosso segundo pilar está bem firme. E agora, para fechar o raciocínio, voltamos para a base de tudo. Depois de mostrar essas três pessoas divinas, a Bíblia bate o martelo com toda a força. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, a Trindade não é uma exceção ao monoteísmo. Ela acontece dentro da crença em um único Deus. Não a anula, ela a aprofunda. Ok, então já vimos. Um em essência, três em pessoas. Mas como é que isso funciona na prática? Como elas se relacionam? Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender essa dinâmica. Aqui tem uma distinção que é a chave de tudo. Pense assim, em essência, em quem eles são, as três pessoas são iguaizinhas, mesmo poder, mesma glória. Mas nos papéis que elas desempenham, aí tem diferença. Por exemplo, o filho executa a vontade do pai. Mas atenção, isso é uma diferença de função. Não quer dizer que um é menos Deus que o outro. É como numa equipe, pessoas iguais em valor, mas com funções diferentes. Sabe, às vezes a melhor forma de entender uma coisa é saber o que ela não é.
Já falamos que trindade não é triteísmo, ou seja, 3 deuses, certo? Mas também não é outra coisa chamada modalismo, a ideia de que Deus é uma pessoa só que age em modos diferentes, como se usasse máscaras. A Bíblia mostra as 3 pessoas existindo e interagindo ao mesmo tempo, como a gente viu lá no batismo. Tá bom. Depois desse mergulho teológico todo, fica a pergunta: e daí? O que isso muda na prática? Por que se preocupar com isso? É exatamente isso que vamos ver agora. Porque essa ideia, que parece tão abstrata, na verdade, é o coração da fé cristã. As implicações são gigantescas, olha só. A salvação inteira depende disso. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica essa salvação em nós. É um trabalho em equipe. Ela nos dá um modelo para a comunidade, unidade na diversidade. Define como é a adoração cristã. E, claro, é o que torna o cristianismo único, diferente de outras religiões que também acreditam em um só Deus. O grande teólogo Agostinho resumiu tudo numa frase genial: Deus é comunidade. Pare para pensar nisso. Se Deus, na sua essência, já é um relacionamento, uma comunhão de amor, isso muda tudo. Significa que amor e relacionamento não são coisas que Deus inventou, são a própria essência dele. E nós fomos criados à imagem desse Deus, que é pura relação. Mas, no fim das contas, a gente tem que ser humilde. Tem uma frase, que muitos dizem ser de Agostinho, que fala: tente explicar a Trindade, e você vai perder a cabeça. E é um bom lembrete. Estamos falando da natureza de um Deus infinito. A ideia da doutrina não é acabar com o mistério, mas sim organizar o que foi revelado de uma forma fiel, mesmo que a nossa cabeça não consiga encaixar tudo perfeitamente. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se formos feitos à imagem de um Deus que é em si mesmo uma comunidade de amor, o que isso muda na nossa busca por quem somos, por comunidade, por um propósito na vida? Como é que esse mistério de um Deus que é pura relação redefine a nossa própria existência?